Para min é un placer hoxe podervos dar a benvida a estas xornadas sobre o futuro da Unión Europea. É máis un orgullo para min que se poidan desenvolver na miña cidade, en Lugo, unha cidade con máis de 2000 anos de antigüedade. Por non entrar en debate, que aquí hai moita xente de diversas partes de Galicia, vou dicir que unha das máis antigas de Galicia e tamén, polo tanto, unha das máis antigas da Unión Europea. Pero non só pola súa antigüidade, senón porque Lugo é hoxe punto de paso, ou debería ser punto de paso dos diferentes territorios do norte da península o resto de territorios, como foi xa o camiño dende que se comezou a facer o camiño primitivo a Santiago, un camiño que a Unión Europea ten que seguir hoxe desenvolvendo ante estes novos retos dos que vamos a tratar hoxe aquí. Tamén foi Lugo torre de vixía do noroeste peninsular, dende onde os romanos levaron a muralla que temos aquí ben cerquiña. Se non a puidechedes ver, podemos ir logo a dar unha volta por ela. Unhas murallas que Lugo xa superou fai tempo para medrar e desenvolverse, como hoxe ten que seguir medrando a Unión Europea, desenvolvéndose cos novas peculiaridades da sociedade de hoxe en día. Sobre iso tamén van tratar estas xornadas. E por último tamén en Lugo temos o centro religioso que foi na Idade Media, con esta catedral de Santa María que temos aquí na entrada, unha religión que entón foi nexo de unión dunha sociedade, como os puntos de unión que tamén vamos a tratar aquí, que temos hoxe en día na sociedade europea para seguir facendo a unión moito máis forte. Como digo, non puidemos, penso, que elixir mellor emprazamento para desenvolver esta xornada sobre a refundación da Unión Europea, e sendo Lugo un ponte sobre a bella Europa e sobre a Unión Europea de hoxe en día. Non me queda máis que darvos, como digo, a benvida. Espero que todos disfrutedes e aproveitemos estas xornadas de reflexión sobre o futuro da Unión, pero tamén espero que vos quede un pouquiño de tempo para poder disfrutar desta maravillosa cidade na que tiven a sorte de poder nacer e de poder crecer. Así que nada, non me estendo moito máis. Moitas grazas a todos por vir e sexan todos benvidos. Estamos con Antón Cando, adicase ao mundo da empresa desde 1989, traballa en diversos ámbitos e sectores como editorial, o mobiliario e turismo vacacional. Naceu en Candín, no concello de Baleira, é autor de diversos libros, entre eles un emigrante hecho a sí mismo, O son da terra e as receitas labregas, sin esquecer Galicia, oro verde sin explotar. Enrique Prior ten máis de 37 anos con experiencia no campo do dereito, onde exerceu como abogado. Colaborou en diversas revistas e foi director ao xornal O Progreso. Dirixiu a editorial Xerezade. Actualmente dirixe a revista En Comunidade, ten publicados 3 libros de poesía e 2 da narrativa da prosa. Empezamos ca primeira pregunta. Existe unha Europa a 2 velocidades, unha urbana e outra rural. Como afecta iso ao propio futuro da Europa? Sim, existe uma Europa a 2 velocidades, uma urbana e outra rural. E isso é uma Europa que se verifica até mesmo dentro dos países mais desenvolvidos da Europa, porque a Espanha, por exemplo, que está na média, dentro da média da União Europeia, no que toca ao rendimento per capita, tem zonas rurais muito pobres. E dentro da Europa, sobretudo os países do Sul, do modo geral, são mais pobres, Portugal,
Espanha, Grécia e Itália, mas a Itália, que está com um rendimento per capita superior até à média europeia, tem regiões do sul de Itália, nomeadamente a Calábria, por exemplo, que são terrivelmente pobres. Não falando noutras regiões europeias, nomeadamente a Bulgária, a Roménia, a Eslovénia, a Croácia e também muitas regiões da Polónia, aliás, regiões da Alemanha Oriental, da antiga Alemanha de Leste, a antiga República Democrática Alemã, que são pobres. Há uma desigualdade enorme dentro da União Europeia. Há, na realidade, uma União Europeia a duas velocidades, não só entre as nações, mas entre as próprias regiões da União Europeia e dentro das próprias nações. E isso tem que ser combatido. Estamos ante unha Europa desigual, é algo propio do modelo social europeo. Digamos que algo endóxeno, o propio proceso da construción europea. O processo da construção europeia é um processo de reconstrução, de certo modo, do capitalismo europeu promovido pelos Estados Unidos através do Plano Marshall e contra a Europa de Leste. E aquilo que se pretendeu com o fortalecimento da União Europeia foi demonstrar que o capitalismo funcionava melhor que o socialismo e, portanto, as desigualdades funcionavam melhor que as igualdades. Há um economista, Simon Kuznets, que aliás foi um russo imigrado pelos Estados Unidos, que escreveu uma obra notável, O Capital nos Estados Unidos, a que o Thomas Piketty respondeu com O Capital no século XXI, com esta famosa obra, O Capital no século XXI. Kuznets tentou demonstrar, ele foi Prémio Nobel da Economia, tentou demonstrar que o capitalismo serviria os mais pobres. Porquê? Porque aumentando a riqueza global, aumentava a riqueza também dos mais baixos, nomeadamente através do investimento em infraestruturas, escolas, saúde, nomeadamente escolas e saúde, e isso elevaria a qualificação dos trabalhadores pouco qualificados. Veio-se a demonstrar, e Piketty demonstrou claramente no seu livro O Capital no século XXI, que isso não era verdade. Que isso foi verdade durante algum tempo, provavelmente durante o período em que Kuznets estudou a economia americana, portanto a economia americana dos anos 50 particularmente, 40, 50, até 60, mas posteriormente deixou de ser verdade. E particularmente nos últimos anos tem sido dramaticamente falsa e posta em causa pela realidade dos factos a teoria de Kuznets. Eu tenho aqui um gráfico tirado precisamente do livro de Piketty, em que a desigualdade ideal, a desigualdade ideal, não é este, desculpem, são três gráficos que tenho aqui que interessam para este tema, em que a desigualdade fraca, que é aquela para uma sociedade ideal, que deve ser observada para uma sociedade ideal, seria que os 10% mais ricos do mundo tivessem 30% da riqueza. E que os 50% mais pobres tivessem 25% da riqueza. O coeficiente de Gini, que é um índice que mede o rendimento das famílias, essencialmente, seria de 0,33. O coeficiente de Gini seria 3,3 ou 0,33. O coeficiente de Gini vai de 0 a 10, 0 uma sociedade totalmente igual, 10 uma sociedade totalmente desigual. Então, a sociedade ideal seria uma sociedade com um rendimento desigual entre
as classes mais baixas e as mais altas, portanto, os 10% de classes superiores e os 50% das classes mais baixas de 3,3%. Mas aquilo que se verifica neste momento, mas vamos fazer um pouco a história. Na década de 70, 80, e nos países escandinavos, a desigualdade medida pelo coeficiente de Gini era 5,8, relativamente próximo, não muito distante dos 3,3 indicados como a sociedade ideal. E verificava-se nos países escandinavos, em que 10% das classes superiores tinham 50% da riqueza e 50% dos mais pobres tinham 10% da riqueza. Mas isto é importante. Desigualdade, neste momento, e medida pelo ano de 2010, mas em 2020 isto agravou-se tremendamente. Estamos em 2019, melhor dizendo, agravou-se e no final da década, portanto em 2020, ver-se-á que se agravou tremendamente. Na Europa, a desigualdade é média forte, isto é, 10% dos mais ricos têm 60% da riqueza e 50% dos mais pobres têm 5% da riqueza. Mas nos Estados Unidos, em 2010, esses valores eram 10% dos mais ricos tinham 70% da riqueza e 50% dos mais pobres, das classes populares, 50% das classes populares, não é 50% dos mais pobres, 50% da população que é a mais pobre, tinha apenas 5% da propriedade do capital. Estes números, em meu entender, isto são números que frequentemente os economistas vão buscar como fez o Vieira. Foi aos serviços de finanças e obteve as declarações de rendimentos. Ora bem, estes números não têm em conta aquilo que chamamos as cifras negras, isto é, o rendimento que não é declarado. Frequentemente não está em nome das pessoas o rendimento que está nos paraísos fiscais. E esses valores agravam tremendamente estes dados. Mas prevê-se que em 2030, é a previsão do Piketty, nos Estados Unidos, 10% dos mais ricos tenham 90% da riqueza nacional. Repare-se que há relativamente pouco tempo ainda eles teriam 70%. Passaram para 90% da riqueza nacional. E quem ficou altamente prejudicada foi sobretudo a classe média. Houve um empobrecimento geral na sociedade, a classe média reduziu-se, os 50% mais pobres continuam com 5% da riqueza nacional. E nessa altura o coeficiente de Gini nos Estados Unidos será de 0,85 a continuar esta evolução. Repare-se, isto é uma tendência que também se está a verificar na Europa, não tanto como nos Estados Unidos, mas na Europa. Uma sociedade profundamente desigual é uma sociedade doente. E a Europa tem de ser refundada, estas desigualdades têm de ser combatidas para a saúde da sociedade, sobretudo até uma saúde moral da sociedade. Totalmente certo. Esta pregunta vai dirigida a Enrique. Vamos a ver, o camiño para loitar contra as desigualdades na Europa pasa por o futuro pola formación e a educación, sobre todo no que se refire aos novos empregos, que están derivados das tecnoloxías. Que opina usted? Perdón. Buenos días, Egunon. Yo no sé en qué idioma voy a hablar hoy. Tampoco estoy muy capacitado para hablar después de los datos que ha metido el compañero portugués, pero para que todo el mundo me entienda, no sé si debo escoger el castellano o el gallego. Pues hemos estado hablando de
estivemos a falar do desenrolo das rexións europeas. Eu penso que cada unha delas ten as súas características intrínsecas. Non é o mesmo unha rexión da Alemanha que da Francia que unha rexión española, digamos o País Vasco, digamos a Galicia ou digamos a Castela. Non ten unha configuración física distinta, non? Se nos imos a Castela, pois vemos unha extensión agrícola grande e vilas pequenas. Se nos imos ao País Vasco, pois vemos concentracións, poboación moi numerosa, un sitio moi poboado, pequeniño, moi ben organizado, onde todo funciona. Non mesmo val hai grandes naves de empresas, fan ferramentas, as siderurxia, toda esa conversión que tivo o País Vasco, co apoio aos partidos nacionalistas, como xa sabemos, de décadas, e tamén convive o campo, tamén o forestal, tamén as cooperativas. E iso, unha rexión pobre que chegue a poñerse ao nivel de outra máis rica, pois é un proceso longo. Pode conseguilo ou non pode conseguilo, porque ten que entrar en competencia con outros. Se nos poñemos agora aquí na Galicia a facer ferramentas, non imos competir cos vascos ou cos alemás, porque xa teñen unha cota de mercado. Na Galiza, pois temos unha orografía moi particular, temos o campo e temos o forestal, e agora temos un terceiro factor que é o cambio climático, que iso pode nos dar grandes oportunidades. Non estou falando de educación, pero estou falando do outro tema que me gustaría dicir algo. E o cambio climático, penso que a Galicia vai dar moi boas oportunidades, porque temos boas terras moi productivas e con certa extensión. Temos un retraso, digamos, secular, decimonónico e tal, pero contamos con unha superficie territorial e con un clima aseitado. Entón, o noso agro pode expansionarse, o noso forestal o mesmo, e o que necesitamos é transformación do forestal, que é do que docemos. Temos a Ence, Navia, na ría de Vigo, pero necesitamos transformar a madeira en algo tangible, non somente papel, móveis ou outro tipo de produtos que se poidan incidir no mercado. Iso por unha banda, non? E logo no agro temos terras ricas con grandes superficies, con plan de regadíos que veñen xa da época franquista, digamos no Arneiro, digamos en Monforte, se podes aproveitar, non? Ahora mesmo, cando pasaba bien no Arneiro, pois invernadoiros, non? Dedicados a morados. No meu concello estánse facendo plantacións por parte dunha empresa extremeña que está xa fuxindo dali porque quedalles pouco terreo, e tamén o cambio climático pois está acuciando, non? Custes e tal, de arandos, arandeiras, plantaron arandeiras, unhas 4 hectáreas de arandeiras. Por lo tanto, o agro sí o vexo positivo, o campo. As cidades, xa de xeito posterioridade sempre foron máis avanzadas, non? Que nos remontamos a historia, os Burgos, as Citanias, non? Co comercio, cos servicios e todo iso, sempre foron máis desenvolvidas, non? E agora pois ten estas oportunidades. Logo, no tema da docencia, que creo que era a pregunta que me facía a compañeira. Sí, bueno, se queres repetir un pouco que o camiño que loita que a desigualdade na Europa pasa por futuro de formación e educación. A pregunta é sobre todo a que se refire aos novos empregos das novas tecnoloxías. Bueno, pois eu penso que no mundo do ensino, sobre todo nas FPs, precisamos dunha formación adaptada á actualidade. O que demanda a empresa, que non podemos ter nos centros de FP, pois unha tecnoloxía atrasada, e logo cando chegue ao seu momento de inserción laboral, pois non teñen o nivel de cualificación que deberían ter. É preciso unha formación, unhas FPs duais, non? Grado ben formado, traballando coas últimas tecnologías, non? Digamos en materia de electrónica, en materia de informática, en materia de componentes, de pezas. Temos automocións, temos o frío, temos as renovables tamén,
a demanda que eles teñen. Digamos, a eólica, a fotovoltaica, todo iso, non? Por iso creo que para converxer con Europa necesitamos unha formación dual e modelos que converxan tamén coa mesma Europa, non? Os planes de formación da Alemania, da Francia, dos países máis avanzados, non? Para que un alumno, cando sai ao mercado, pois o mesmo teña a mesma posibilidade de traballar na Alemania que na España. Claro. E volvendo para o principio, se falamos unha Europa a dúas velocidades, temos algo para facer un futuro. Está realmente o síntoma de que na Unión Europea vai caer. Vemos como Trump, nos Estados Unidos, pois baseou a súa campaña na dualidade entre unha globalización urbana e un mundo rural esquecido. Por este proceso de globalización temos diante a nosa europea en perigo. Bueno, creo que esa resposta xa non la deu, non moi extensa, gracias. Temos na Europa unha mensaxe que levar, ao fondo unha mensaxe antidemocrática. Sim, neste momento há uma mensagem antidemocrática na Europa. A mensagem do poder neste momento na Itália, na Polónia, na Hungria, e daqueles que pretendem conquistar o poder também, por exemplo, em França, a Marine Le Pen. E essa mensagem, tu falaste em Trump, que no fundo apelou ao mundo rural. Isso é verdade, apelou ao mundo rural, àqueles que pareciam esquecidos, porque eles sentem-se esquecidos e, efetivamente, isso é uma verdade. O mundo rural, neste momento, está completamente abandonado. Tem 1% da população mundial dedica-se à agricultura, quando há 100 anos eram 70% que se dedicavam à agricultura, em muitos países. Portanto, o mundo rural está, de certo modo, a ser abandonado. Mas não só o mundo rural, ele apelou, sobretudo, às indústrias tradicionais, à indústria do carvão, à indústria do ferro e do aço, àquele tipo de indústrias que estão condenadas a desaparecer com as novas tecnologias. E, através das fake news, ele tentou mostrar que era defensor de tudo isso. Claro que não fez nada daquilo que prometeu, nomeadamente não reabriu as minas de carvão, não reabriu grande parte das minas americanas de espécie alguma, não fez nada pelas pessoas do campo, e a verdade é que esse tipo de discurso está a ser utilizado na Europa também, precisamente pela extrema-direita, por aqueles que pretendem a destruição da União Europeia. E o Trump fez transportar para a União Europeia o diretor da sua campanha, aquele que o fez ganhar as eleições, o Steve Bannon, que neste momento está em Bruxelas, que é um perigo para a Europa, devia ser expulso da Europa, é um inimigo da Europa. Esse indivíduo é sobretudo para além de notório agente da CIA, de determinada ala da CIA, porque a CIA é algo de muito complexo, é um indivíduo que está profundamente ligado à indústria do armamento. E a indústria do armamento está apostada na desintegração europeia, precisamente para fomentar guerras dentro da União Europeia, aquelas guerras que estavam esquecidas, que a União Europeia fez esquecer durante muitos anos. A indústria do armamento quer que a Europa volte ao seu passado, que levou a 2 guerras trágicas no mundo. Ora, e isso está a ser de certo modo conseguido por aqueles que se sentem abandonados pela própria União Europeia. Por essa Europa de segunda ou terceira categoria que se sente abandonada pela União Europeia. E vemos que os coletes amarelos em França, que estão claramente a ser manipulados pela Marine Le Pen, pela extrema-direita francesa, que os coletes amarelos têm razão em muitas reivindicações. Eles reivindicam contra as enormes desigualdades dentro de França. Têm razão. O problema é que eles estão a ser enganados. Pessoas como a Marine Le Pen ou como o Trump, a última coisa em que estão interessados é acabar com as desigualdades. Estão interessados em fomentar a fraqueza da União Europeia. E, de certo modo, pessoalmente estou convencido que Trump deu de bandeja a Europa à Rússia. A Rússia como potência militar, e vê aqui uma forma de dominar a Europa através da desintegração da União Europeia. Nesse aspecto, Steve Bannon e a Rússia
E não é sem qualquer razão que a Rússia foi o principal financiador da campanha eleitoral da Liga do Norte e do movimento 5 Estrelas em Itália, a extrema-direita que está neste momento no poder da Itália, que foi financiada pela Rússia. Portanto, neste momento há um perigo de desintegração europeia e há um perigo da extrema-direita chegar ao poder, precisamente porque a extrema-direita vai para aquilo que outrora se chamou o lumpenproletariado, portanto o proletariado sem consciência, isto é, aqueles que não têm consciência, sentem a sua miséria, mas não têm meios, não têm formas organizadas de lutar contra ela, e essa massa enorme de pessoas dentro da União Europeia marginalizadas que se dirige a Le Pen. E infelizmente o centro-esquerda da União Europeia não tem sabido falar para essas massas. Veja-se o discurso de Macron. O discurso de Macron é um discurso de um indivíduo que está acossado, que vê que não vai conseguir uma segunda eleição, que não consegue deter os conflitos em França, mas que também não abdica de uma coisa essencial. Ele, por exemplo, não abdicou de manter aquilo que o François Hollande tinha imposto em França, que era o imposto sobre as grandes riquezas, que permitia a transferência de rendimentos do capital para os rendimentos mais baixos, para as famílias de rendimentos mais baixos. E ele não abdicou disso. Portanto, ele não abdica. Macron não percebe nada do que está a acontecer na Europa. Os dirigentes atuais da União Europeia não percebem o que é que está a acontecer na Europa, ou pelo menos fingem não perceber, porque têm dependências, houve quem contribuísse para a sua eleição, essa gente não está interessada em combater as desigualdades. E as desigualdades, atenção, combatem-se porque, em termos económicos, uma maior igualdade produz um maior crescimento. Os próprios mais ricos são beneficiados com uma maior igualdade com o tempo. Isso, economicamente, de certo modo, Piketty demonstrou que era assim, mas há outros estudos que demonstram que os mais ricos são favorecidos com uma maior igualdade. Desde que as desigualdades não sejam excessivamente grandes, os mais ricos são beneficiados também com esse aumento da riqueza. Bem, então, desculpa. Mas desculpa, obviamente são menos beneficiados percentualmente do que os mais pobres, porque a ideia é diminuir o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. São beneficiados precisamente porque os mais pobres têm um crescimento do seu rendimento, quer do trabalho, quer do capital, mais percentualmente mais elevados que os mais ricos. Isso leva a uma aproximação da riqueza. Bem, muitas gracias. Xosé Antón, perdón, mira, esta pregunta para usted, sendo un mercado libre de persoas e bens, como espera o PDE conciliar iso ca defensa, atento aos movimentos migratorios, o terrorismo e as asistencias dos partidos extremistas? É unha pregunta ben complexa, non? Pois primeiro agora aquí a dar explicacións de como se pode arranxar iso, o tema do terrorismo, o tema da inmigración. Bueno, o terrorismo, o yihadista, pois quen quere matar, ao final acaba matando. Necesitamos protección e a unión de todos os países europeos para lutar contra eles, e tamén moita investigación. É complexo, non? Cada vez que entra unha persoa, bueno, pois, con, digamos, unha determinada idiosincrasia ou características, pois terá que ser investigada, porque non sabemos quen se debe matar ou non. Iso é complexo. Despois, en canto ao terrorismo aquí na España, eso penso, o sea, de grupos españoles, penso que xa está controlado, xa é algo histórico. As correntes migratorias, pois tamén é difícil de controlar. Un home, un ser humano, vai aonde ve unha oportunidade. Non temos que comer na nosa casa, non temos recursos, pois collemos forzas e dicimos, bueno, pois hai que morrer loitando, non? Os inmigrantes, pois uns morren e outros sobreviven. Hai quen din
que era mellor levarlles a África, son as correntes migratorias máis numerosas, pois levarlles o que lles falta. Pois podería funcionar, non? Porque, bueno, pois todos os recursos que temos na Europa, todos os recursos que hai nos Estados Unidos de América, pois unha pequena porcentaxe, somente das transferencias bancarias que todos facemos día a día, pois poderíamos facer unha aportación importante. Países pobres que teñen unha moeda tamén pobre. Mandar uns euros para África multiplícase por moito. O euro é unha das moedas xunto coa libra esterlina máis potentes do mundo, despois está o dólar, e os países ricos pois non nos custaría moito tampouco manter na súa casa a eses inmigrantes. Por outro lado, temos os factores demográficos. Claro, se precisamos man de obra na nosa hostalaría, na nosa industria, os locais, os nados, os oriundos, xa somos poucos, e aspiramos a un traballo con outras características, pois esa demanda temos que cubrir cos emigrantes. Tamén para traballar nos servicios sociais, no rural, é moi difícil atopar un coidador. Temos que botar man dunha inmigrante, unha hispana, permitirme dicir, como dime o bo, o pai, unha marrocana, pois que van indo, van nos axudando. Depois tamén no agro, pois temos os rumanos, temos os marrocás, que nos están axudando moito, non? Logo, se nos imos a Andalucía, pois hai moito emigrante pois traballando aí nesas condicións que non imos agora debatir, se teñen as percepcións, o soldo e a seguridade social que se merecerían, pero fan falla. Se as correntes migratorias as recibimos pois na porcentaxe en que nos fan falla, pois entón pediremos, pois, como falla Suiza, para aqueles inmigrantes que nos fan falla, non? Que veñan con contrato laboral, pediremos os que nos fagan falla e o resto pois manterémolos ali, porque creo que é posible, non? Con unha pequena tasa dos países ricos, de calquera cousiña, como citaba antes, dunha transferencia bancaria, un 0, algo, xa os mantemos na súa casa. Agora mesmo non se me ocorre outra cousa, entre todos a ver se somos capazes. Está ben, pero Macías, claro. Mas eu, já falando nisto e retomando as tuas palavras, o Partido Democrático Europeu, na declaração de Bilbao, apelou para um plano Marshall para a África. Pessoalmente, nós no Porto temos debatido esse tema, e já antes da declaração de Bilbao já tínhamos falado nisso, da necessidade de um plano Marshall para a África, mas falámos numa outra coisa muito importante também, que é em aprofundar a União Mediterrânica Europeia, isto é, levar a União Europeia para o Norte da África também, que tradicionalmente, nos tempos do Império Romano, afinal de contas, Lugo e o Norte da África estavam ligados, não é? Faziam parte do Império Romano. O islamismo fez separar as duas civilizações, a civilização europeia e a civilização norte-africana, que na realidade, historicamente, sempre estiveram juntas, antes do islamismo. Ora, era importante que a Europa fizesse também aprofundar a União Mediterrânica, que está aqui ao lado. É um problema também de imigração. Efetivamente, uma Europa envelhecida precisa dos imigrantes do Norte da África para todas essas tarefas que se acabou de falar agora, para o rejuvenescimento da própria população, porque vem gente nova que vai fazer filhos, coisa que os europeus já não sabem fazer. E esses fazem filhos e, portanto, rejuvenescem a população. Repare-se que
a taxa de fertilidade normal que pretende a manutenção da população será de 2,1 por mil. Neste momento a Europa não tem isso. Portugal tem 1,6, salvo erro. São números absolutamente dramáticos para o envelhecimento da população. E para bem da própria Europa, para o rejuvenescimento, precisa de os trazer. Mas precisa de os trazer também de uma maneira muito especial. Ligando-os à Europa através de acordos comerciais e, sobretudo, muito importante, através de acordos culturais. Porque um dos grandes problemas com que a Europa se confronta é precisamente o confronto cultural entre dois mundos. O mundo islâmico são aqueles que têm as 4 mulheres, que se calhar querem comprar, nós vamos a Marrocos e querem trocar, olha, eu dou-te meia dúzia de camelos e tu dás-me a tua mulher. Portanto, são gente que tem essa mentalidade e é preciso mudar as mentes também dessas pessoas. É preciso uma aculturação. Eles têm diferenças específicas, mas há diferenças que a Europa não pode abdicar, que são as diferenças das liberdades essenciais, dos direitos humanos essenciais. E isso a Europa não pode... Os direitos da mulher. A mulher no Islão é maltratada, está transformada numa coisa, praticamente. Recentemente, na Arábia Saudita, as mulheres foram juridicamente, já não é na prática, juridicamente equiparadas aos animais, porque antes eram equiparadas às coisas. Só muito recentemente. Portanto, esse plano também de união mediterrânica era muito importante para fazer uma aculturação, para que os choques culturais, muitas vezes o terrorismo, aquilo que se fala em terrorismo, são pessoas desesperadas, são pessoas desintegradas da sociedade. Dentro das próprias sociedades também há o terrorismo, não há aqueles loucos que, por várias razões, o indivíduo que sempre foi marginalizado o miúdo que sempre foi marginalizado e objeto de bullying na escola, que um dia na escola leva uma metralhadora ou uma pistola e mata não sei quantos. Nós assistimos ainda agora no Brasil, nos Estados Unidos da América, isso é vulgaríssimo. Portanto, isso no fundo é uma falta de integração na sociedade, mas isso verifica-se a nível cultural com os africanos e os muçulmanos do modo geral, por questões religiosas. E, portanto, há que proceder, muito importante, a uma aculturação para que eles venham à Europa e os europeus não se sintam tão afastados deles e eles não se sintam tão afastados dos europeus. Antón, entón, esta pregunta vai para usted. Como podemos afrontar as desigualdades internas que están aumentando en diferencia entre as rexións e as metrópoles europeas? Cal pode ser un dos camiños para poder afrontar a desigualdade? Eu penso que as desigualdades son endémicas, non? Eso xa veñen de moi vello, non? Non é o mesmo coller España, non? Con todo este retroceso, a falta de evolución que houve no período franquista, que coller a Francia ou a Alemanha con toda a súa evolución, non? Por lo tanto, esas diferenzas pois traen un atraso de varias décadas, non? E como se corrixen eses problemas? Pois con competitividade, o sea, hai que competir con outras rexións. É posible conseguilo? Pois pode ser, pero claro, nos se queremos poñer a andar unha rexión económicamente máis pobre, pois hai que buscar unha vía que nos permita poñer algún produto no mercado e que se cole e que non haxa unha grande competencia, porque se hai unha competencia moi grande, pois xa non, esa rexión non é quen de competir e de novo pois queda atrasada. Unha das fórmulas que se me ocorre agora mesmo pois é que haxa unha dotación económica por parte de Europa ou dos fondos europeos, como xa se ven facendo dende vello, non? Pois as rexións menos desenvolvidas e logo pois que xurda un emprendemento, non? Que o diñeiro que vende Europa pois non serva para facer mega obras. Un centro de interpretación
que nunca se pon a andar, que non conta con dotación interna de material e que non hai diñeiro para ter un personal para atender. O que necesitamos é apoiar, creo eu, un emprendemento. Poñer a andar pois pequenas cousas cada localidade pois o que conte, non? Onde haxa terra, pois haberá que facer estudos, pois saber que tipo de produto vai aí, non? Sea no plano das hortalizas, construir invernadoiros, sea no plano forestal, non? Todo iso hai que facer estudos e pois impulsar o emprendemento pois con fondos europeos. Penso que sería un dos camiños para corrixir as desigualdades. Logo despois hai outra fase. Un emprendedor pode fracasar, claro que sí, porque non podemos a facer sidra, que nos comentaba fai un intre, ou nos poñemos a facer mel e logo pois cargamos ese mel na nosa furgoneta 100 kilos de mel e o vimos vender a 7 euros, pois temos uns gastos moi importantes. O mesmo sucede ca sidra. Entón o ideal é ter unha produción máis grande e vender unha cooperativa, porque a cooperativa xa ten unhas canles coas multinacionais. E agora non temos que andar co pequeno, temos que andar co pequeno e co grande. Os produtores temos que conseguir ter unha produción eficiente e que entre nunha cooperativa, porque é o que vai abastecer, digamos, as cadeas de supermercado, falando de produción alimentaria, sobre todo que é o que máis ben vai ir no agro, ou se falamos de produción forestal, pois tamén habría que facer os arranxos, pero sobre todo na alimentaria, digamos, a transformación dese produto, dese leite, en queixo, ou desas verduras, ou deses amorodos, en marmaladas, ou as castañas, marrón glacé, pero necesitamos productividade e, a través das cooperativas, que xa nos dan unha merca anticipada, non é o mesmo saber que che van mercar 3 toneladas de leitugas pois no período de produción, esa cooperativa, que collerte unha furgonetiña e poñerte a venderas. Probablemente se te posa a vender, pero non sabes adiante, pero se tes a produción xa mercada, pois a mellor sí, o mesmo sucede co mel ou con outras cousas. Eu creo que temos que andar co grande e co pequeno, porque do pequeno solo non vamos conseguir nada. O sea, pretender un emprendedor facer todo, producir e distribuir, deixar os produtos nos supermercados que non o vai conseguir, ou nas tendas en stock, deixalos en depósito e depois ir a recoller se non nos vende, pois é un problema. Temos que estar onde hai que estar. Bueno, xa para rematar, é posible unha Europa rica? Esa pregunta vou facer as dous, é a última pregunta, podedela desarrollar como querades. E, bueno, para rematar, se unha Europa rica e aventallada, é posible unha Unión Europea rica e despoboada? É possível, tudo é possível, depende do caminho que se percorra. E o caminho faz-se a caminhar, como dizia o António Machado, o vosso grande António Machado. O caminho faz-se a caminhar. Isso é possível. Mas é possível também o contrário. É possível uma Europa razoavelmente povoada e rica. Uma Europa que não diminua a população, precisamente através destes meios que acabámos de referir. Embora o problema da população seja um problema extremamente complexo, que a médio e longo prazo se vai colocar. Imaginem que há cientistas que dizem que dentro de 30 anos é possível que o homem consiga uma regeneração das células de modo a praticamente eternizar a sua vida. Outros dizem que daqui a 100 anos. Mas há cientistas que dizem que dentro de 30 anos isso será possível. Parece que isso coloca problemas enormes que não são levados aqui para o caso. Vamos pensar no curto, médio prazo. Pensamos noutra coisa. E o que é que, em primeiro lugar, em termos práticos, o que é que pode evitar uma Europa despovoada e rica? Eu penso que a Europa deve
investir cada vez naquilo que, no fundo, fez a riqueza das nações. Foi o progresso científico e tecnológico, a educação. Não é sem razão que a Suécia e os países nórdicos são dos países mais ricos e também menos desiguais do mundo. Eles têm duas coisas muito importantes. Eles já, no princípio do século XIX, eles tinham a escolaridade obrigatória. A esmagadora maioria da população era, no final do século XIX, era totalmente alfabetizada, só não eram alfabetizados umas frações marginais das sociedades nórdicas, estou a falar particularmente da sociedade sueca. Era essa alfabetização, esse saber, que lhes deu o avanço que lhes permitiu ser uma sociedade rica. Ao contrário do sul da Europa, Portugal e Espanha, em que chegamos ao final do século XIX, 70% da população era analfabeta. Era trágico. Temos que pensar nisso. Agora, para acabar com isso, há uma certa teoria económica que diz que a Europa está condenada a ser um museu do mundo. O futuro da Europa é ser apenas um museu do mundo. Não penso isso. Eu acredito que a Europa pode ser também um museu do mundo. Isso sem dúvida nenhuma, porque já é um museu do mundo. Mas pode ser mais do que isso. Pode continuar a ser o farol do saber, da investigação científica e da justiça. O que é preciso? Primeiro, é preciso que o orçamento da União Europeia, que neste momento representa 1% dos orçamentos de todos os Estados da União, se ele duplicar, se for apenas para 3%, é um aumento que nos orçamentos gerais dos países da União Europeia não é significativo, não é muito significativo, mas que pode precisamente acabar com essas assimetrias que falámos há pouco, porque infelizmente grande parte do investimento que tem sido feito na União Europeia vai para as grandes cidades, em detrimento das regiões já mais pobres e do interior. Ora, se a União Europeia continuar a fazer isso, a população vai diminuir, pois as cidades têm, do modo geral, desde que deixem de se renovar, têm uma taxa de fertilidade, uma taxa de natalidade ainda inferior à dos campos. Portanto, há que transferir riqueza através desse aumento do orçamento da União Europeia e de uma transferência efetiva da riqueza para as regiões mais pobres da União Europeia, a Galiza, o norte de Portugal, que estão cerca de 70-75% da média da União Europeia. Portanto, é necessário transferir essa transferência de rendimentos como através dos impostos, através da transferência dos rendimentos dos mais ricos para os mais pobres. Repare-se que a Suécia fez isso. Os países nórdicos têm elevadas taxas de impostos e as sociedades suecas sentem-se muito bem com isso. Alguns não se sentem, o Ingmar Bergman não se sentiu e refugiou-se na Alemanha porque achava que os impostos eram muito elevados na Suécia. Mas a verdade é que os impostos elevados e havendo transferência da riqueza das classes mais ricas para as classes mais pobres, produzem precisamente o efeito de permitir com que as pessoas que têm rendimentos sintam a necessidade, mais do que tudo, a necessidade de ter filhos. E, portanto, a Europa não se despovoará. Eu creio que só através dessa medida. Por outro lado, há também o papel do Estado. O papel do Estado é muito importante, tem de ser refletido. Parece que tudo gira à volta do mercado da iniciativa privada e o papel do Estado tem de ser repensado. E eu penso que a China tem-nos dado, de certo modo, um exemplo do papel do Estado. Por um lado, no mau sentido, no sentido que é uma ditadura, mas por outro lado, no sentido de uma eficiência económica notável,
porque grande parte das empresas chinesas são empresas estaduais, de capital do Estado. Ora, isso permite-lhes, mas estão no mercado como empresas que funcionam no mercado. E simplesmente os rendimentos dessas empresas acabam por ser distribuídos também pelo próprio Estado, pela população. Permite, inclusivamente, ir subindo. Em Portugal deu-se isso recentemente. Uma coisa interessante foi que o salário mínimo nacional subiu. O salário mínimo nacional em Portugal subiu para 600 euros, enquanto que o salário mínimo nas atividades privadas, no setor privado, e o salário mínimo nos funcionários públicos subiu para 630 euros. Ora, isso significa que o próprio Estado está a dar o exemplo, está a fazer uma força para que os salários subam e as desigualdades sejam combatidas. E combatendo as desigualdades, combate-se precisamente a desertificação, a ausência de fertilidade dos casais. E isso é muito importante para que a Europa não envelheça e não se torne. É que se ela continuar a envelhecer e não investir aprofundadamente na investigação científica e tecnológica, não continuar a ser um farol da ciência a nível mundial, ela vai decair a nível mundial. Repare-se, eu tenho aqui, eu peço desculpa, creio que falo demais, isto é uma pecha dos advogados, então falam demais, e eu parece que não me calo. Eu tenho aqui também uma lista do PIB mundial corrigido pela paridade do poder de compra. Isto não é muito, eu falei agora da China e não é muito falado. Todos dizem que os Estados Unidos são o país com o maior PIB mundial. Falso. Mentira. Dados insuspeitos. Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e do Factbook, é uma obra dos factos mundiais, dizem o seguinte: a China é o país com o PIB maior do mundo, ao contrário do que nos é dito. É o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, são os americanos, são as contas dos americanos. A China é o país mais rico do mundo. A seguir, não são os Estados Unidos, a seguir é a União Europeia. Contas do Fundo Monetário Internacional. Repare-se, e só depois é que vêm os Estados Unidos. Reparemos que, em paridade de poder de compra, os cidadãos europeus vivem melhor do que os cidadãos americanos, do modo geral, sem ter em conta as enormes desigualdades que existem na América e que não são tão acentuadas na Europa. Porque os europeus, se um europeu cair na rua, ele é levado para um hospital e não é deixado de morrer na rua se não tiver seguro de saúde. Ele tem um Serviço Nacional de Saúde que o leva para o hospital e o trata, mesmo que seja miserável. O que não acontece na América. Portanto, a Europa tem de ter em conta estes dados para projetar o seu futuro como farol da liberdade. Farol da liberdade. Porque a liberdade não existe sem justiça social e como farol do progresso. Xosé Santón, algo que añadir ante unha pregunta que quería repitar. É posible unha Europa rica e aventallada? É posible unha Unión Europea rica e despoboada? Pois eu coido que sí, que é posible, non? Unha Unión Europea bella e rica podría ser posible, e unha Unión Europea despoboada e rica podría ser posible. Pero que temos que facer para acadar iso? Se os europeus consumimos do noso, digamos, SEA, Mercedes, Volkswagen, Renault, consumimos tamén dos nosos produtos, das nosas hortalizas, das nosas boas carnes.
Si é posible, pero se comenzamos a mercar a India ou a China, o que imos facer é desartellar a Unión Europea, porque os mercados son os mercados. Se non se consome dentro da unidade monetaria, como decía antes, pois temos un euro bastante preciado que nos permite mercar tamén a outros países, importar a outros países pobres, importar a un prezo, digamos, moi barato. Que temos que facer? Non deberíamos caer na tentación de importar, de mercar a China ou de mercar a India ou de mercar a África e invadir os mercados con produtos chineses, hortalizas de Marrocos e de Suráfrica. Claro, se facemos iso, sí que desartellamos a Unión Europea, pero se consumimos produtos nosos, menos Coca-Cola, menos Ford, e logo pois irse as nosas máquinas, as nosas carnes e os nosos cereais. Coas tecnolóxicas é distinto, porque maioritariamente son americanas. Digamos, Google, Apple, Amazon e tal, pois están aí moi metidas, non? Haberá que poñerlles tasas ás tecnolóxicas, uns impostos, para que vaya quedando algo en cada país, ou que haxa un desenrolo europeo das tecnolóxicas e consumir tamén o mesmo do noso. Por outra banda, cando cae a demografía, pois vais invertindo a pirámide. Temos moitos pensionistas e poucos cotizantes. Eso os estados pois teñen que pagar, non? Porque vai haber un momento de transición en que teñamos máis pensionistas que traballadores cotizando a seguridade social. Por tanto, o Estado pois terá que facer fronte a iso para manter o equilibrio. Unha vez pasado ese momento de transición, pois chegaremos a unha igualdade. Pois teremos o mesmo número de xubilados que de traballadores, e tenderemos a un equilibrio. Por iso digo que é posible ter unha Europa bella e equilibrada. Se miramos aquí dentro de España, vemos no País Vasco que hai, pois prácticamente non hai paro, non? Con unha poboación de 2 millóns e pico de habitantes, pois está todo ben organizado e tal, e todo funciona, non? Eu penso que entre todos, consumindo do noso e facendo o que hai que facer, pois podemos chegar a eses equilibrios. Que todos tiramos os balos fora e miramos en aforrar, en mercar barato, a Europa peligro. Aí sabería que entrar noutro tipo de historias de devolución da moneda, pero eso non é posible porque estamos no euro e tal. Así que os mercados son os mercados, as divisas son as divisas, e non nos vamos estar en ir tirando do que nos pertence, consumindo o noso. Non vexo outro camino. Pues moitísimas gracias por acompañarnos.